Josué 8. Amém? Todos encontramos o texto de Josué 8. No culto passado nós encerramos esse capítulo sobre Jericó. E nós precisamos entender que Jericó foi essa primeira cidade ao entrar na terra prometida. Canaã não está fora de nós, está dentro de nós, né? A conversão da alma. Depois do novo nascimento, do nascimento do Espírito, há a conversão da alma, que é necessário que ela aconteça. E nenhuma pessoa pode dizer que está completamente liberta e não tem Jericó. Todo ser humano tem Jericó, todo convertido tem uma Jericó da alma. E essa Jericó precisa ser destronada, destruída, essa fortaleza precisa ser quebrada. Então nós trabalhamos esse capítulo 7 e hoje nós vamos entrar no capítulo 8. E o texto diz o seguinte: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a tua terra. Lembra que nós passamos aqui a derrota de Ai? Então, a fortaleza de Jericó pode ser quebrada, pode ser derrubada, mas ainda não é a última luta da vida de um homem, ou de uma mulher, ou de um crente. Tem mais fortaleza? Tem. Ai não está fora de nós, está dentro de nós. Assim como Acã não está fora, mas está dentro da alma. É o Acã da alma, é a brecha, é ainda o lugar da contaminação, é o lugar de esconder as coisas. Então quem aqui de nós aqui gosta de esconder as coisas assim? Quando você esconde, quando você coloca a terra em cima, lembra-se, isso é o Acã da alma. Aquele lugar da sua alma onde você gosta de esconder as coisas, esse é o Acã da alma. Você acha que ninguém sabe, mas aquilo atrapalha a sua vida. E aqui no capítulo 8 nós entramos nessa sequência de que Ai precisava ser vencida. A primeira batalha, a primeira luta, eles tiveram uma derrota muito grande, mas Ai precisava ser vencida, e eles precisavam voltar ao lugar do trauma, ao lugar do drama, e eles precisavam lutar essa batalha. Tem muitas pessoas que desistem da batalha, desistem daquela situação, porque foram derrotados naquela situação. Mas Deus manda eles de volta, e eles precisaram voltar ao lugar da derrota, ao lugar da dor, aquele lugar do trauma, ao lugar do abuso. E eles precisaram começar tudo de novo. É o caminho de volta. Vamos falar junto? É o caminho? Tem que fazer o caminho de volta. Verso 2: farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas a cidade por detrás dela. Lembra que Jericó eles não deveriam pegar nada, mas Ai era para pegar tudo. Poderia ter pegado tudo. Nós já vamos fazer algumas comparações daqui a pouco e você vai entender o seguinte. Verso 3: então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens e valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem incomodantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que o tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos
diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhes-eis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, eis que vos-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué é a tipologia do Espírito Santo. Moisés é a tipologia de Jesus. Moisés precisou ir para que Josué viesse, da mesma forma como Jesus precisou ir para que o Espírito Santo viesse. O Espírito Santo permaneceu a noite toda no meio do povo. É bom quando o Espírito Santo volta. Amém ou não? Não é bom você ir para a batalha sem o Espírito Santo, e ainda com o pecado enterrado debaixo da casa. Ouro, prata e uma capa. Oh, que misericórdia, hein? E tem gente que vai para as batalhas sem o Espírito Santo e ainda com as coisas enterradas debaixo da estrutura da casa. Verso 9, verso 10. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciões de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles, e é o vale da humilhação. Nós vamos falar sobre isso no próximo culto. É o vale da humilhação. Verso 12: tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Você sabe que Deus arma sataneiras? Você acha que só Satanás arma armadilhas? Deus também arma armadilhas para Satanás. Às vezes Satanás está acostumado a ver você na derrota, mas quando você se levantar e você obedecer, ele vai ser pego na ratoeira onde é que ele precisa cair. Deus armou uma armadilha para o inimigo. Verso 15: Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se nela e puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que perseguiram. Perceba que todas essas coisas estão na alma. O exército de Ai está dentro de nós, não fora. Está dentro de nós. Nós já vamos ver esse seguinte aqui. Verso 21. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo,
e o trouxeram a Josué. O rei de Ai não está fora, mas está dentro de nós. 24. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e tendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e passaram a fio de espada. Os que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele se levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Meus irmãos, todas essas figuras precisam ser levadas em consideração. Jericó era a primeira cidade a ser alcançada em Canaã, e as primícias são do Senhor. Por isso que ninguém deveria pegar qualquer coisa daquelas de Jericó, porque aquela primeira cidade, as primícias são do Senhor, os dízimos são os meus, as dízimas trazei à casa do Senhor, não toca naquilo que é meu, as primícias do nosso dia. Por isso que nós ensinamos tanto na nossa casa de oração, que a primeira coisa do dia que você vai fazer é ler a Bíblia e orar e dedicar as primícias para Deus. Deus ama as primícias. Não toque nas primícias de Deus. Quando perguntam para o sacerdote ou perguntam para Deus por meio de Malaquias, no que nós temos roubado ao Senhor? Do tipo, nós não estamos roubando Deus. A resposta é nos dízimos e nas ofertas. Então, as primícias são do Senhor. Na terra da vitória, o povo encontrou-se com a derrota. Na terra ou naquela situação de vida que deveria ter só vitória dali para frente, não foi previsto por Deus que eles caíssem diante de Ai, mas caíram. Por causa de um homem que estava em pecado, toda a igreja caiu. Na terra da vitória, eles se encontraram com a derrota. O pecado de uma pessoa pode trazer consequências para o coletivo. Por isso que um homem precisa tomar muito cuidado como ele vive, porque o seu pecado pode atingir toda a sua casa. Uma mulher precisa tomar muito cuidado às decisões que ela toma, porque as suas decisões erradas podem ferir o seu casamento e os seus filhos. Um pastor precisa tomar muito cuidado com as decisões que toma, porque os seus pecados, as consequências não ficam só para si. Pecados produzem consequências coletivas. E Deus sempre olhou para Israel como um homem. Deus falava com Israel como se fosse uma pessoa. Por isso que Deus leva tão em consideração a comunhão das coisas e a santificação. O fracasso diante das situações da vida está ligado às estruturas da nossa criação. E nas estruturas familiares, nas estruturas de como as coisas são adquiridas, ali está muitas vezes o fracasso da vida. O fracasso diante de Ai estava nessa rachadura chamada Acã. O lugar do esconderijo, o lugar da escuridão. E você sabe que aquilo que está escondido não pode ser curado. Aquilo que está na luz está na cruz. Não tem como tratar alguém que esconde as coisas. A nossa vida é casa de vidro. Os únicos enganados somos nós mesmos, quando nós enganamos ou nós escondemos e nós achamos que ninguém vê e ninguém sabe.
Aquilo que está escondido não pode ser curado. As rachaduras na nossa estrutura sempre aparecem quando a vida mais exige de nós. Lembra que não é o avivamento do vinho novo, é o avivamento do odre novo. Jesus diz: ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo é a nova fase da vida, é o nascimento de uma criança, é o começo do casamento, é o começo do ministério, é a promoção no emprego, é o melhoramento do salário, é a entrada de uma faculdade. Então o vinho novo é aquela coisa nova da vida. Ninguém pode colocar vinho novo em odres velhos, tem que haver um odre novo. E exatamente desse desenrolar da vida, quando a vida mais exige de nós, que aparecem as rachaduras no odre. Quando eles mais precisavam vencer uma batalha, apareceu essa rachadura chamada Acã da alma. Uma depressão ou um surto aparecem quando a vida mais exige de alguém. Uma depressão, um surto, um desânimo ou uma estafa crônica. São as rachaduras não tratadas na estrutura da nossa alma ou em nosso sistema familiar. Nós vamos construindo aqui o texto, nós vamos tecendo para você entender aonde nós vamos chegar. A desestrutura familiar, né? O caráter, essa espinha dorsal da alma. O caráter. Faltou o que para Acã? Caráter. Se Acã tivesse esperado mais alguns dias, ele poderia ter pego a riqueza, Deus teria dado a riqueza. Mas como ele pegou essa riqueza escondida, ele perdeu a vida. Acã é a brecha da alma. Acã é o lugar na alma que esconde a desobediência. Acã é aquele lugar na alma que esconde a desobediência debaixo da tenda, debaixo da cama, na estrutura da casa. Acã é o lugar da alma que esconde a desobediência. Acã precisa ser queimado. A ordenança para Josué tem que ser queimado. Deus exige que Acã seja eliminado e sepultado debaixo de pedras. Deus exige que o rei de Ai fosse enforcado e depois sepultado. Então tanto Acã como o rei de Ai, eles têm o mesmo significado. Eles caminham do mesmo jeito. Eles têm aqui o mesmo caráter. Depois que eles haviam resolvido o problema de Acã, Deus exigiu aqui uma forma muito radical mesmo contra o pecado. Eles tiveram que lidar com essa maldição. Deus exigiu que toda a família de Acã fosse queimada, os animais, as ovelhas, todos os bens dele, a casa, tudo foi queimado no vale de Acor. E o nome de Acã significa a perturbação ou o perturbador. A perturbação precisa ser tirada do meio do povo. Eu tenho clareza no meu coração que Deus está ministrando algo sobre você. Deus está falando com você. A perturbação precisa ser queimada. Ninguém pode lidar com a perturbação e se afamiliar com a perturbação para sempre. A perturbação precisa ser eliminada da alma. Então começa o verso 1. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Nós nunca podemos ler esse texto
sem antes entender o que aconteceu antes desse texto. Aqui nós vemos uma caminhada de vitórias e satisfação, exige o restabelecimento da integridade. Precisou se restabelecer a transparência entre todos os que estavam fazendo essa caminhada. Era necessário que Josué, o Espírito Santo, restabelecesse a integridade daquela igreja, daquela congregação. Ser íntegro é uma vitalidade. Ser íntegro não é uma opção. Ser íntegro é o único caminho. Quando nós escondemos coisas, nós não somos íntegros. Quando nós tomamos de Deus para estruturar a nossa casa com aquilo que não é nosso, nós não somos íntegros. Quando nós estamos diante de um conselheiro e nós escondemos alguma coisa, nós não somos íntegros. Quando nós estamos diante de Deus, na oração, de joelhos ali, diante do tribunal de Deus, e nós escondemos, nós vamos conversando com Deus algumas coisas, e nós então fugimos de Deus com algumas situações, nós não somos íntegros com Deus. Ainda que Deus sabe de todas as coisas, Deus exige que a gente seja íntegro, limpo, transparente. Então a caminhada da vitória, irmãos, começa quando nós restabelecemos a integridade da nossa vida. A caminhada da vitória de um casamento começa quando o casal restabelece a integridade do casamento. A palavra íntegro significa ser inteiro. Você compra um suco integral, integral significa inteiro. Íntegro, não foi mexido. A caminhada de uma igreja, para ela ser vitoriosa, precisa ser uma caminhada na integridade. Não pode ter coisa escondida. É necessário libertação, é necessário confissão, é necessário colocar para fora. O exército de Ai precisa sair dos muros. É a confissão aqui. Dessa forma, o processo de libertação da terra pode continuar. Porque tinha parado o processo. Tinha ou não tinha? Tinha alguém ali no meio do povo, né? Cabeça de vento, enterrou uma vara de ouro, uma vara de prata, uma capa, né? Uma roupa finíssima. Então aquele cabeça de vento, ele não percebeu que ele atrasou a caminhada de todos. E o tempo é muito precioso. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos remir o tempo. Tempo vale mais que dinheiro. Parar a caminhada é atrasar a vida. Então esse cabeça de vento só pensou nele, não pensou em mais ninguém. Mas quando houve a queima, essa é a forma que o processo agora continua, da libertação da terra. Precisamos aprender a lidar com o anátema. A palavra anátema no Novo Testamento vem do grego, é anátema, mas no Antigo Testamento é maldição. É necessário lidar com a maldição. Não tem como driblar e dar voltas ao entorno da maldição instalada. A maldição da terceira até a quarta geração. A maldição de alguém, que alguém imputou um pecado na pessoa. Por exemplo, um abuso. É um pecado que não foi a pessoa que fez, mas alguém colocou dentro dela aquele pecado. Essa é a maldição. Um trauma, um drama, uma forma de viver irado, preguiça. São aqui coisas dentro da pessoa que é maldição. E nós precisamos aprender a lidar com a maldição. Nós temos tido muitas conversas
com as pessoas que a gente visita e conversa e aconselha, às vezes nos buscam o entendimento de como os pais viviam, como os avós viviam, como os tios vivem. E as pessoas entendem, elas dizem: olha, tem isso sobre a minha vida, aquilo sobre a minha vida, eu estou entendendo. São os anátemas da minha história, da minha genealogia. E esse texto aqui nos ensina, a finalização do 7, que nós precisamos nos relacionar com esse anátema, lidar com essa maldição. E esse capítulo evidencia o que ocorre como resultado imediato de lidarmos com a maldição. Não dá para deixar esquecido. Não esquece. Você já deve ter ouvido alguém muitas vezes falar: não, mas eu já perdoei meu pai. Não, mas eu já perdoei minha mãe. Não, mas eu já perdoei meu patrão. Não, mas eu já perdoei. Mas quando você conversa um pouco mais com essa pessoa, você percebe que não foi perdoado. A maldição está lá. E a maldição é a brecha aonde se instala a rebelião de uma geração para outra. Isso ali é a brecha aonde Satanás controla as gerações, porque impede que pais se convertam aos filhos e filhos aos pais. É necessário lidar com essa maldição. Como Josué lidou com a maldição? Como que aquele povo, toda aquela congregação lidaram com a maldição? Como que os homens lá do navio, aonde o profeta Jonas estava, lidaram com a maldição? Toda a igreja, uma hora ou outra, precisa lidar com a maldição. Toda a família precisa lidar com a maldição. Nós não podemos encontrar fugas quando nós estamos enfraquecidos. Fugas na comida, fugas em filmes, em seriados, em jogos. Não adianta driblar, é necessário lidar com a maldição. E eles lidaram com aquilo que era maldito. Então, quando nós olhamos esse primeiro verso, esse verso aqui é o verso da declaração de Deus de vitória sobre eles. E o que nós precisamos na nossa vida é que Deus declare a vitória diante das coisas que nós precisamos resolver. E a voz de Deus voltou de novo sobre o arraial de Israel. E Deus falou com Josué, disse o Senhor a Josué. É muito importante quando Deus fala com a gente. Perder a voz de Deus é um acidente, é algo crônico. Você lê a Bíblia de cedo, você não ouve mais Deus falar com você. Você vem no culto, Deus não fala mais com você. Isso é desesperador. E Deus voltou a falar com Josué. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Esse é o formato que Deus falava com Josué. Há várias vezes no texto, começando com o ministério: não temas, não te atemorizes, ser forte, ser corajoso. É a forma que Deus falava com esse servo, com Josué. E Deus fala assim: toma contigo toda a gente de guerra, dispõe-te sobe a Ai, olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a cidade, e a sua terra. Então aquela maldição sepultada debaixo da casa de Acã trouxe para todo o povo a derrota. Mas o lidar corretamente com a maldição trouxe para todos já a vitória. A vitória já estava nas mãos deles antes deles irem para a guerra. Olha que legal. Você ir para fazer uma prova de um concurso e Deus já derramar a vitória nas tuas mãos antes de você fazer a prova. Mas Deus também pode derramar nas mãos a derrota antes de fazer a prova. Tudo depende do nosso caráter interior. Então nós vemos algumas coisas aqui. Remover o maldito devolve a segurança. A maldição traz essa insegurança sobre a pessoa. Nós temos sempre esse desequilíbrio dos extremos, onde existe o maldito
existe por um lado esse enfraquecimento do homem e por outro lado aquela truculência de um homem. Nós sempre vemos esses extremos de uma mesma vara. Então às vezes a gente vai ver aonde a maldição é assim, uma pessoa enfraquecida, insegura, que tem medo de tudo. Como diz o texto de Provérbios, o preguiçoso diz: nem vou trabalhar porque tem um leão lá fora. Então aquele medo de tudo, aquele pé quebrado, a mão quebrada, medo de tudo, aquela insegurança, meu Deus, o que vai acontecer, como que vai ser, e aquilo, e aquele outro, é melhor nem ir, é melhor nem começar, porque vai que é aquela insegurança, aquele medo de tudo. Às vezes a gente vai ver a pessoa também, ela é truculenta, ela pisa em todo mundo. Essa aqui é os extremos de uma mesma vara. Mas Deus disse para Josué: porque vocês lidaram bem com a maldição, eu vou devolver a coragem. Veja bem, como a coragem ela é importante para o nosso dia a dia. Há muitas coisas que nós não fazemos na habilidade, nós fazemos na coragem. E quando nós estamos enfraquecidos, amedrontados, como a vida é complicada, Deus devolve a coragem e diz: vai lá, você está seguro, não te atemorizes, não temas. Segundo lugar, remover a maldição coloca Josué de volta na batalha. Você já ouviu às vezes alguém dizer assim: eu só tenho derrota na minha vida? Só derrota. Saiba que às vezes você nem está na batalha. Tem pessoas que Deus tira da batalha, ela nem está lutando, ela nem está na luta, ela está fora do jogo já. Josué e o povo estavam fora do jogo aqui. Nós não sabemos quantas semanas que durou esse processo entre essa derrubada da fortaleza de Jericó até acontecer essa questão da derrota e depois a questão de tudo ser resolvido. Mas passou um período que eles nem estavam na batalha, estavam fora da batalha. Estar fora da batalha é uma forma de estar derrotado também. E Deus coloca o Josué de volta na batalha, coloca de volta no jogo. Agora você vai voltar a batalhar, a lutar de novo. Deus coloca ele de volta na batalha. Terceiro lugar, remover o maldito coloca ao nosso lado gente que luta a mesma guerra. Então, enquanto que a gente tem uma maldição na nossa vida, um maldito, um anátema, uma das características é a gente ter ao nosso lado, ao nosso redor, pessoas que não lutam a mesma batalha. Acã estava lutando a mesma batalha de Josué? Não. Essa é uma das características de ter uma maldição, um anátema. Você tem ao redor gente que suga, gente que puxa o tapete, gente que isso. Você tem sempre a sensação de que você está sendo traído o tempo todo. Você já sentiu isso? Gente que não está com você, gente que está contra você. Mas quando você remove o anátema, Deus vai também colocar ao teu lado pessoas que vão lutar a mesma batalha que você. Deus fala aqui para Josué: toma contigo toda a gente de guerra, gente de batalha, gente de braço forte, gente que vai para cima. Quarto lugar, remover o maldito nos dá esperança de vencermos o rei de Ai. Então, enquanto se tem uma maldição na sua vida, um maldito escondido, não se tem esperança de vitória. Não tem esperança de vitória. Porque quando vai chegar lá, chega lá de novo, aborta a missão. É como aquela árvore que todos os anos o produtor espera, ela floresce, ela coloca a fruta, e quando está quase chegando lá, aborta a fruta de novo. Enquanto que se carrega a maldição, não se tem esperança de vencer o rei de Ai.
e também não se tem esperança de vencer o povo, e também não se tem esperança dos despojos, e também não se tem esperança de libertar a terra. É uma vida que se anda em círculos, não se chega a lugar algum. Parece que de tempos em tempos começa tudo de novo, aquele mesmo drama, e um drama causa outro trauma, e outro trauma, porque um abismo puxa outro abismo. E após passarem a prova, que prova que era essa? Vocês vão queimar o Acã ou não? Era uma prova. Às vezes há uma prova muito grande para o pastor. Você vai tirar o cara do ministério ou deixar? Vai passar pelo fogo para purificar ou vai deixar assim? É uma prova. Então às vezes nos parece que foi um negócio assim bem simples. Vamos apedrejar o cara, vamos queimar e está tudo resolvido. Não é tão simples. Você só imaginar que talvez esse Acã tinha amigos. Talvez tinha pessoas que foram contra. Então isso aqui foi a prova da limpeza. Eles precisavam passar por essa prova. E após passarem a prova que haviam sido reprovados, Deus estabelece uma estratégia, porém dessa vez liberando despojos para o povo. O que é esses despojos? São dons, são capacitações interiores. Aquele que cura, aquele que é curado, ele carrega uma mensagem. Naquilo que você tinha uma ferida, quando você é curado, você tem autoridade para curar a ferida do outro. São as feridas que curam. Os princípios de Deus são eternos, imutáveis, mas as estratégias são flexíveis, variáveis e são criativas. Deus deu uma estratégia para eles. Quando nós começamos a estudar esse texto, ao falar como Deus estabeleceu as coisas para que Jericó fosse vencida, Deus deu uma estratégia para o povo. Estratégias são variáveis, mas princípios não. Nós não vemos outra vez na Bíblia a mesma estratégia sendo usada de rodear Jericó 13 vezes. Só uma vez. Então quando tudo foi restabelecido, a integridade foi trazida de volta, Deus agora dá uma nova estratégia. Quando nós estabelecemos a integridade da alma, Deus nos dá uma estratégia. E o que é melhor do que a estratégia vinda de Deus, gente? Não dá para comparar. Quando Deus dá uma estratégia, aquilo vai funcionar. E contra a fortaleza de Ai, Deus está estabelecendo aqui uma estratégia totalmente diferente do que a estratégia contra Jericó. Então nem todas as batalhas nós vamos lutar da mesma forma. Jericó, a estratégia de uma forma, Ai, a estratégia é de outra forma. Mais adiante nós vamos ver aqui os 5 reis que são vencidos, a estratégia é ainda diferente. Mas há estratégias que vêm do céu. Em Jericó foram 13 voltas da obediência, em silêncio, que é o exercício pleno do domínio próprio, em silêncio, o jejum da palavra, e que talvez muitos de nós não iam passar por essa prova. Muitas vezes nós precisamos ficar em silêncio, faz parte da estratégia do jogo. Já aqui a palavra de ordem que resume a estratégia são emboscadas. Verso 2: farás a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Enquanto a estratégia em Jericó foi cercar e derrubar as muralhas, invadindo a cidade, aqui a estratégia era tirar o exército de Ai para fora da fortaleza. O exército de Ai não está fora, mas está dentro de nós. A derrota inicial como estratégia da vitória. Deus disse para Josué: vocês fazem o caminho de volta,
Da mesma forma como vocês pelejaram a primeira batalha, e quando vocês estiverem diante do rei de Ai, vocês façam de conta, vocês encenam que vocês estão de novo perdendo a batalha. Então eles vão enfraquecer diante dessa encenação. Vocês fazem de conta que vocês estão perdendo a batalha, para vocês vencerem a batalha. Por que Deus deu essa estratégia? Porque eles precisaram voltar ao lugar da derrota. O que muitas pessoas às vezes não querem fazer. Interiormente, recalca, não querem pensar sobre isso, não quero pensar sobre isso. Mas é necessário voltar ao lugar da derrota. É necessário voltar na sua imaginação ao lugar do abuso, ao lugar do xingamento, ao lugar da ofensa, ao dia daquela situação. Aquele exato lugar aonde antes vocês perderam a batalha, eu vou dar vitória para vocês. Mas não faça de conta que a derrota não existiu. Volte àquele lugar. Para ganhar uma batalha, irmãos, a dinâmica não é impressionar, mas é obedecer. Lembra da figueira que estava cheia de folhas, mas não tinha frutos? Tinha boa propaganda, mas não tinha frutos. Então uma batalha, uma guerra, a dinâmica não é impressionar, mas é obedecer. As aparências, os discursos, as narrativas não vencem guerras com o mundo espiritual. Presunção e precipitação são derrotas anunciadas. Quando Deus fala para eles: olha, vocês vão lá, a vitória já está nas mãos de vocês, vocês já ganharam essa, mas vocês vão aprender a esperar. Então, se agora eles se precipitassem, seria presunção. Cuidado com a presunção. Parece que ela tem cor e ela tem gosto de fé, mas ela não é fé. A presunção é uma ilusão espiritual. Presunção e precipitação são derrotas anunciadas. Quer ver como que aconteceu isso? No texto passado, Josué orou antes da derrota ou depois da derrota? Depois. Isso não nos indica presunção? Nós já ganhamos Jericó, Ai, está no papo. Não precisa nem orar. Não precisa nem orar. Não precisa nem santificar, não precisa nem pedir nada para Deus, porque já ganhamos, tá? E muitas vezes você vai orar só depois da derrota, porque você quer descobrir aonde você pecou. Por que não orar antes? Isso tem ou não tem cara de presunção? Tem, não tem? Meus irmãos, aqui foi uma esmagadora vitória. Nós já lemos o texto. 12.000 Deus entregou naqueles dias para um exército de 5.000. A vitória foi esmagadora sobre Ai. Isso nos revela como a estratégia orientada por Deus pode fazer toda a diferença no processo da libertação da nossa alma. Não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor nosso Deus. Não pode ser do nosso jeito. Precisamos obedecer. Não tem outro jeito. Ai, agora presta bem atenção. Ai representa as áreas da nossa alma onde sofremos grandes derrotas. Talvez você tenha isso dentro de você. Grandes derrotas e derrotas seguidas. Perdas, desilusões e decepções traumáticas. Crises recorrentes. Dentro da alma, aquele lugar. Ai representa essas áreas da alma onde sofremos grandes derrotas. Os exércitos de Ai são essas defesas empregadas para colorir e enfeitar as derrotas. Sabe aquela pessoa que esconde a derrota?
A derrota com os filhos, derrota no casamento, derrota financeira, derrota nas provas. A pessoa sempre esconde, coloca uma casa por cima, coloca debaixo da cama, ela esconde tudo, ela colore tudo, ela coloca um bom ar no lixo. Você já viu isso? Então os exércitos de Ai são as defesas empregadas para colorir e enfeitar as derrotas. Explicações complacentes sobre tudo, fideísmo decorativo para minimizar a dor traumática causada por essa derrota. E você pode acreditar que os crentes são especialistas para mentir em nome da fé. Não é que Deus quis assim. Não, pastor, Deus permitiu que fosse assim para eu aprender. Vocês já ouviram isso? Só que são mentiras. São enganações da própria alma. A pessoa está debaixo de uma derrota muito grande e ela vai dizer assim: não, é que Deus permitiu que eu passasse por isso porque eu precisava passar por isso. Não precisava. Josué precisava passar por isso? Não precisava. Então vem aquele esquema da vitimação, se vitimizar, achar que Deus é o Deus paternalista, e toda aquela sequência de pontos que nós já estudamos aqui. E Deus diz para Josué: levanta-te. Nada disso. Você tem que ter capacidade de musculatura para ouvir o que aconteceu. Levanta-te. Eu vou ser direto com você. Assim, assim e assim. Deus é o primeiro a restabelecer a transparência e a integridade quando Ele fala com a gente. Meus irmãos, eles precisaram refazer o caminho da derrota, voltar ao lugar da crise e a partir desse começo acertar a caminhada. É por isso que Deus mandou eles se fazerem derrotados de novo. Era como se uma peça se encerasse num dia. Aí Deus diz para eles: olha, vocês voltam lá e vocês continuam da página onde vocês pararam a encenação. Vocês vão voltar aonde? Na derrota, e vocês vão começar de novo. Porque vocês não fecharam um ciclo com dignidade. Vocês precisam voltar ao lugar onde vocês perderam e começar outra vez. E diante dessa situação, muitas pessoas desistem dos seus sonhos, desistem dos seus projetos, desistem daquilo que Deus deu para eles antes. A pessoa se amedronta, ela diz: não vou voltar lá. Eu já estou em Canaã, já estou convertido. Se Jesus voltar para mim hoje, eu já vou para o céu. Eu já estou dentro de Canaã. Então deixa isso para lá, a gente vive até no final da vida assim mesmo. Eu não vou resolver esse negócio. Já conheço Jesus, eu leio a Bíblia. Não, deixa para lá. Eu não tenho que passar por essa humilhação de novo, ir lá diante do rei, de Ai, e começar tudo esse negócio de novo. Se naquele momento eles tivessem parado aqui, teria parado todo o processo. Mas o fato deles terem encarado essa situação, voltado no lugar onde eles perderam, Deus continuou o processo a partir deles. E nós sabemos o resultado. Foi uma vitória esmagadora. Eles não apenas destruíram o inimigo, mas eles receberam despojos. Aí vem a pergunta para a gente ir finalizando. Se Judas tivesse esperado 3 dias para se enforcar, ele teria se enforcado? Se ele tivesse esperado 3 dias, ele teria visto o amigo dele, Jesus, ressurreto. Ele não teria se enforcado. Se Acã tivesse esperado mais um pouquinho com essa esperança de riqueza,
Acã foi um cara que nasceu no deserto. Você está entendendo? Comeu o pãozinho do céu, bebeu a água da rocha, mas ele não tinha prata, ouro, nem uma capa. Ele viveu o deserto todo com uma chinela, com uma túnica. A Bíblia diz que a túnica não se desfazia e a sandália não se desfazia. Ele viveu a vida toda com o mesmo chapeuzinho, com a mesma roupa, com o mesmo chinelo. E agora, diante de Jericó, os olhos brilharam e ele diz assim: é agora que eu saio dessa miséria. É hoje que eu tiro esse estômago dessa fome. Eu vou enriquecer, é a oportunidade da vida. Se ele tivesse esperado uns dias a mais, ele estaria ali nessa vitória de Ai. E ele poderia voltar para a casa dele com gado, com ouro, com prata, com despojos. Esses despojos aqui, eles também não estão fora, mas estão dentro de nós. São dons, são talentos, capacidades, satisfação de vida. Você pode ter certeza que Deus não está tão interessado em que você seja feliz. Deus está interessado no nosso crescimento, não na felicidade, não na nossa alegria, mas na satisfação. Meus irmãos, quando a Ai está resolvida, nós temos a verdadeira prata e o verdadeiro ouro. Nós temos a verdadeira cobertura. E o quadro foi revertido diante dessa situação. Deus, criativa e surpreendentemente, usou a recente derrota como estratégia para a grande vitória obtida. O exército de Ai, cercado, não teve para onde ir. Foi prensado e esmagado. Deixa Deus esmagar essas forças de você explicar toda a sua derrota. Chega de explicaçãozinha. Chega de narrativa para tudo. Deixa Deus sufocar isso. Chega de explicaçãozinha complacente para tudo. Deixa Deus sufocar isso, derrotar isso. Porque acima de tudo não é o quanto nós temos do Espírito Santo, é o tanto que o Espírito Santo tem de nós. É o nosso culto, o culto cristão, não é o culto da vitória, mas é o culto da derrota, que nós somos derrotados pelo Espírito Santo, para ser cheios do Espírito Santo. E acabam as explicações. E começa o tempo da vitória na nossa vida. Restabelecer a integridade e a obediência à estratégia de Deus são os grandes pontos para o ser humano cristão viver um outro tipo de história. Em nome de Jesus. No próximo culto nós vamos continuar falando aqui sobre essa vitória, sobre a derrota, sobre o vale da humilhação, sobre o enforcamento do rei de Ai. Amém. Você pode baixar a sua cabeça. Em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, por essa casa. Nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter aberto os céus e derramado sobre nós esse entendimento. Eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo tem falado, ministrado essa igreja, trazendo luz para a alma, trazendo luz para a história, trazendo luz para os caminhos, lâmpada para os pés. E dessa forma nós te agradecemos pela Tua presença aqui sobre nós nessa noite. E assim nós oramos em nome de Jesus e nós dizemos Amém. Amém.